Olha aí, pessoal, o senhor Luiz Stuhlberg, que é CEO da Verde Asset, mais uma vez voltou às cargas contra o governo Lula, o governo PT, falando do problema fiscal que esse governo está impondo ao Brasil. E ele falou uma coisa aqui que é triste, mas é verdade, que tudo isso que o Lula está fazendo hoje, ele e sua equipe econômica, expansão fiscal, aumento da dívida pública e tudo mais, isso vai ter uma repercussão de longo prazo aqui no Brasil. E esse problema só vai explodir daqui a uma década. É o grave problema da democracia. As sementes plantadas pelo atual presidente só são colhidas pelo próximo. Então, o povão tem dificuldade em compreender a relação entre causa e efeito, mas é a verdade para quem tem um conhecimento econômico um pouco maior, para quem tem paciência de analisar os fatos. E o que está acontecendo diante dos nossos olhos é exatamente aquilo que aconteceu lá atrás. Vai demorar um pouco para explodir, mas sem dúvida essa bomba não vai ser desarmada pelo andar da carruagem e outros agentes do mercado, para além do senhor Stuhlberger, também estão nessa mesma toada. Por exemplo, aqui o pessoal do JP Morgan dizendo que a revisão fiscal que tem sido feita e que foi feita lá, inclusive, com o relatório bimestral de receitas e despesas é uma má notícia para a Selic, que sim, tende a continuar aumentando. Estamos falando de um novo ciclo de alta. Vamos conversar sobre esses temas, sobre essa questão econômica financeira, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o senhor Stuhlberger aqui falou em um evento promovido pelo Banco Safra, né, dando uma palestra ali e tudo mais, e ele comparou o modelo atual com aquilo que aconteceu lá atrás, no começo da era petista. Um modelo que foi aplicado durante 3 mandatos, né? Praticamente 3 mandatos. Governo Lula 1 e Lula 2 e Dilma 1 também, né? E ele falou que esse modelo só explodiu depois de 10 anos. E agora nós estamos só no 2º ano desse processo. Ou seja, tem muita água para rolar. Tudo bem que esse modelo foi feito por muito tempo lá atrás. Não significa que vai continuar sendo feito por, estes 4 anos de governo Lula, sem dúvidas, mas o que vier depois pode fazer diferente. Não sei, não tem como a gente prever o futuro, né? E não foi só ele que falou a respeito disso, não. Também aqui o senhor Rodrigo Azevedo, né, que é o CEO da Ibiúna, falou a questão do Federal Reserve também aqui, né? Que ele demorou aqui 1 ano a mais para reduzir a taxa de juros do que se esperava. E nesse mesmo intervalo de tempo aí, o mercado finalmente caiu a ficha, antes tarde do que nunca, né? Que ainda que o arcabouço fiscal seja cumprido, essa bomba, essa bosta chamada arcabouço fiscal, que só veio para piorar a situação econômica do Brasil, ainda que isso aconteça, a dívida vai continuar crescendo pelo menos 3 pontos percentuais nos próximos anos, o que era evidente. Eu já falava disso aqui no canal há muito tempo, né? Caramba, parece que eu sei mais que esses economistas. Eu sou um Zé Ruela qualquer, não estou em Wall Street, não estou lá na Faria Lima, né? Estou aqui no fundo de uma cidade pequena do Espírito Santo. Parece que eu sei mais do que esse pessoal, mas enfim. A estimativa que todo mundo faz no mercado financeiro e que o senhor Rodrigo Azevedo repercute é que a dívida bruta total, a dívida que realmente importa, vai subir de 15% a 18% do PIB em 6 anos, vai beliscar os 90%, que é um patamar extremamente alto para países emergentes. O canalha do presidente da República fica comparando o Brasil com Estados Unidos, com Japão, com França, como se desse para comparar um país pobre, ferrado, lascado como o Brasil, o país da eterna oportunidade perdida, o país do futuro que nunca chega, com países ricos e desenvolvidos. Então, realmente, o pessoal
do mercado financeiro meio que já determinou que a situação não vai melhorar de forma alguma, né? O senhor James Oliveira, que aqui é da Vinland, né, diretor de investimentos da Vinland, falou algo que eu também tenho falado aqui, que é o seguinte, que o arcabouço fiscal vai ser cumprido, sem dúvidas. Ele falou que pode ser cumprido. Eu digo que vai ser cumprido. A meta fiscal vai ser atendida pelo governo Lula. Eu não tenho dúvidas a esse respeito, mas com despesas que ficam de fora da regra, a tal da contabilidade criativa, que muda a meta fiscal, o resultado fiscal, aliás, muda eventualmente até o resultado primário, mas não muda a dívida bruta, o que é o que realmente importa. Não há contabilidade criativa que consiga reduzir isso. Quer dizer, tem uma discrepância entre os números que o governo brasileiro pontua, elenca como sendo a dívida bruta e a relação dela com o PIB, e, por exemplo, o que o FMI faz. Estamos falando aí de 10 pontos percentuais do PIB de diferença. Então, em algum grau, tem uma criatividade sim, mas, de maneira geral, tudo que está sendo varrido para debaixo do tapete da meta fiscal vai aparecer no crescimento, no progresso da dívida bruta, e é nisso que todo mundo está de olho neste momento aqui, né? Eles falaram aqui de outras questões também, falaram dos Estados Unidos, da relação disso, da economia norte-americana com a relação com o Brasil, quanto isso pode impactar e tudo mais, mas realmente o grande problema é esse aqui, um problema de longo prazo, né, uma semente que está sendo plantada e que vai ter repercussões negativas no futuro, sem dúvidas. É o problema da democracia como nós a conhecemos. Um mandato de 4 anos não representa absolutamente nada de definitivo em matéria econômica. Nós que temos na compreensão e entendimento sabemos que o Lula está fazendo hoje é um problema, mas está aí a grande mídia, está aí um monte de patetas que ficam falando: se o governo Lula fosse tão ruim, o desemprego estava aumentando e não caindo, o PIB ia cair, está aumentando, e coisas de debilóide do tipo, quando nós sabemos que isso é algo de longo prazo, é um voo da galinha. No primeiro momento, a expansão fiscal faz parecer que a economia está às mil maravilhas. Depois é que a conta realmente chega e é trágico quando acontece. Olha, 2015 em diante, quando nós tivemos a crise, a recessão, aquilo que aconteceu foi o preço a ser pago pela bonança falsificada pelo governo Lula lá atrás, a partir de 2004, 2005 principalmente. Foram anos ali que parecia que o Brasil estava decolando, lembra da capa da The Economist, né? O Cristo Redentor subindo como um foguete. Pois é, o voo da galinha, como eu sempre gosto de falar, e é uma grande verdade, uma grande realidade. Aí o Lula fica plantando essas cascas de banana para o seu sucessor cair. É sempre assim que a coisa funciona aqui no Brasil. Na verdade, nós só conseguimos colocar a culpa do problema fiscal, da recessão, aliás, econômica que se abateu sobre o Brasil na última década, porque o governo Lula ficou 13 anos no poder. Se não fosse isso, se o Lula tivesse sido derrotado, aliás, se a Dilma tivesse sido derrotada na primeira eleição, quem pagaria o preço disso seria o PSDB, sem dúvidas, que era o candidato favorável, aliás, candidato favorito a derrotar a Dilma Rousseff. Favorável foi terrível, né? Então, infelizmente, isso acontece. O que está sendo plantado de erva daninha hoje só vai apresentar seus frutos danosos daqui a algum tempo, e isso dura muito para ser resolvido. Olha o caso da Argentina, 20 anos de kirchnerismo e o Javier Milei tendo que lidar com isso. Agora, pessoal do JP Morgan também questiona o ponto fiscal brasileiro, que é o principal fator, sem dúvidas, né? E falam que sim, nós temos uma tendência de continuidade no ciclo de alta da taxa Selic, principalmente porque o governo apresentou uma reversão de bloqueio de valores, né? Tinha 15 bilhões bloqueados, agora caiu para 13,3 bilhões de reais, ou seja, piorou o cenário que estava, sendo que o JP Morgan tinha aqui, né, estabelecido um patamar de 10 bilhões de reais como
de congelamento, de mais recursos congelados, como sendo o cenário mais apropriado, e o governo entregou um descongelamento de 1,7 bilhões de reais. É claro que nesse cenário a situação vai piorar e as apostas do banco aqui com certeza são de aumento da taxa Selic em 22 de novembro, quando se dará a próxima reunião do Copom. E não dá para ser diferente, estamos falando aqui de um total descalabro fiscal que vai cobrar o seu preço agora e principalmente no futuro, né? E já que eu citei a questão aqui da reversão do descongelamento de recursos que o governo fez, vou deixar um vídeo que eu falo desse tema linkado aqui do lado, é só você clicar para assisti-lo logo na sequência e continuar vendo os meus argumentos a respeito desse tema. Não se esqueça de se inscrever também aqui no meu canal e até a próxima.